Oi, gente, tudo bem com vocês? Cara, eu não imaginei que esse vídeo ia ter tanto comentário e tanta gente falando sobre ele. O que mais me impressiona é em quem esse vídeo tá chegando, em quais pessoas esse vídeo tá chegando, e não para de chegar, né? Até agora, vão fazer, eu acho que uns 10 dias que eu postei esse vídeo, e ainda chega essas pessoas, ainda tá tendo view, ainda tá tendo comentário, e é impressionante, eu fiquei fascinado como as pessoas estão se importando tanto com esse filme. Claro que eu fiquei me perguntando se todo mundo que tá comentando tá preocupado com o filme mesmo, ou tá preocupado com a opinião política que tá entrelaçado a tudo isso. Muitas pessoas não estão se importando exatamente com a obra, mas sim com a opinião política que aquilo ali tá traçando, né? Porque tudo virou política hoje em dia, né? Você gostar de uma coisa, você querer outra coisa, é a opinião política, e muitas pessoas estão tirando conclusões precipitadas sobre cortes de 1 minuto, né? É engraçado porque é uma geração que fala sobre o clássico, sobre essas coisas, e fazem a mesma coisa do que as novas gerações. Pegam cortes, pegam momentos curtos de 1 minuto, sem saber, sem se embasar em nada, e tiram as próprias conclusões da cabeça delas e criam as próprias conclusões na cabeça delas inteira. Algumas coisas que a Zegler até comentou que ela gostaria de mudar e tudo mais, nem eu concordo muito, eu não acho que deveria, pra mim tanto faz, na verdade, só que tá aí, sabe, tipo, se isso vai ficar bom, se isso vai ficar ruim, você vai poder falar pra você, tipo, eu não gostei, entendeu? A crítica vai falar se o filme é bom, se o filme é ruim, mas eles podem fazer isso, eles podem fazer um filme diferente, eles são donos daquela obra hoje em dia, então eles fazem o que eles quiserem. Isso é o legal da arte, você poder explorar da forma que quiser. E o engraçado é que eu não concordei com algumas coisas sobre esse filme novo, só que o que eu menos concordei, que eu achei ridículo na verdade, eu tô vendo pouca gente falar sobre isso, que é a questão do CGI, cara. O filme estava sendo gravado com pessoas que iam interpretar os anões, e aí o Peter Dinklage falou uma abobrinha, groselhou na internet, e todo mundo que tava com os papéis dos anões perderam os papéis. E isso é muito bizarro, cara, porque tipo assim, ninguém tá falando sobre isso, que a Disney falou, não, tudo bem, então a gente vai tirar todos os anões e vai colocar CGI. Todos os anões humanos, né, todos os atores que iam fazer os anões, e vamos colocar CGI. E ninguém tá falando disso. Tá todo mundo puto porque, o filme não vai ser igual ao filme de 37 em tal aspecto. Pô, mano, que isso, cara? A gente tem que entender que o cinema é uma indústria, que a maioria das pessoas que estão por trás da maioria dessas obras não tá nem aí para essa obra em si, não que não tá nem aí, mas eles não são fãs igual as pessoas aqui do outro lado que estão assistindo, entendeu? Eles estão pensando no lucro que aquele filme vai dar. Tem que pensar como um lucro. E cara, isso aconteceu com várias outras obras. Por exemplo, Star Wars. Eles pegaram o produto Star Wars e estão experimentando até o tutano, fazendo vários tipos de produtos diferentes. E lá do outro lado eu tenho alguém olhando matematicamente se aquele produto está trazendo lucro ou prejuízo, falando, ok, esse corta, esse continua. Foi assim com a Acolyte, foi assim com o Mandalorian também, né? Se são cases que trouxeram lucro, vão continuar. Se o case não trouxe lucro, acabou, sumiu, cancelou. Não tô falando se isso é errado, se isso é certo, pra mim é uma empresa, é um entretenimento e pronto, entendeu? Existem filmes que são feitos para atrair a galera de uma forma um pouco mais conceitual e tudo mais. Existem diretores que sabem utilizar desse mecanismo que a indústria tá querendo vender para fazer um bom filme. Tem diretores que são vendidos por conta do nome deles, como por exemplo um Tarantino da vida. Só que o engraçado é que eu acho que uma galera que conhecia a história da Branca de Neve lá dos Irmãos Grimm, na época, né, no caso, que a Branca de Neve de 37 lançou, também deve ter ficado revoltado na época, porque a história da Branca de Neve, ela é do folclore alemão, ela foi compilada em 1812, né, junto com outras histórias, como a Branca de Neve, a Rapunzel, Cinderela. Ela foi compilada pelos irmãos Grimm, que eles redigiram esses contos folclóricos de uma forma um pouco mais romantizada, de uma forma um pouco mais narrativa, né? Porque é como se fosse você pegar a história do Saci, da Mula Sem Cabeça aqui no Brasil, e transformar ela numa história mais narrativa, né, num conto mais narrativo. E os irmãos Grimm fizeram isso, a história ganhou o mundo inteiro, começou a ficar mega famoso.
E aí, 120 anos depois, o Walt Disney pegou essas obras e começou a transformar várias delas em histórias infanto-juvenis, histórias infantis, histórias para a família inteira assistir, histórias mais familiares. Então ele tirou muito da parte sombria dessas histórias, da violência, porque essas histórias dos irmãos Grimm, elas funcionavam muito mais como uma moral, né, para a sociedade na época. Ela filtrava muito como era a sociedade na época, serviam para entretenimento, mas era muito mais essa questão da lição de moral que tinha por trás dessas histórias. Quando o Walt Disney pegou essas histórias e fez os filmes por exemplo, né, vamos dar o exemplo da Branca de Neve. Ele fez o filme da Branca de Neve, ele tirou um pouco dessa parte tão lúdica. Na verdade, ele não tirou a parte lúdica, né? Ele reformulou. Ele pegou muito das sátiras, dos subtextos, as questões, por exemplo, por que a maçã é o fruto envenenado, a Branca de Neve, o motivo do nome dela, a pureza da personagem, a beleza que é citada pelo espelho. Ele colocou tudo isso no filme, sendo bem fiel ao folclore, mas reduziu algumas coisas que eram mais adultas no conto. Por exemplo, a violência, os cenários sombrios. Isso fez com que se tornasse um produto mais familiar. Mas a questão não é nem essa, ó. A Branca de Neve da Disney de 37 é uma adaptação. Eles pegaram o livro dos Irmãos Grimm e adaptaram para um desenho. Então sempre houve adaptação lá em cima de adaptação. A questão não é adaptar ou achar que algo está ultrapassado. Eu me expressei mal no short sobre Branca de Neve, eu confesso, porque a ideia de chamar algo de ultrapassado pode ser visto como algo negativo, mas o termo pode ser interpretado de diferentes maneiras, dependendo ali do contexto, né? Quando eu usei o ultrapassado no shorts, sem saber os motivos que a Zegler tinha até falado, né, nos outros vídeos, nas outras coisas, eu não sabia muito a fundo, a galera meio que já acreditou que eu concordava com tudo que ela estava falando, mas não é isso não, gente. A obra de 37 não perdeu o valor, ou a relevância, ou a genialidade. O meu conceito de ultrapassado sobre esta obra se refere mais a uma mudança natural que ocorre na percepção dos valores culturais ou até mesmo dos sociais ao longo do tempo. Por exemplo, Branca de Neve de 37 é sem dúvidas uma obra temporal, no sentido da sua importância histórica, pioneirismo, técnico, o impacto cultural, mas quando é comparado a animações modernas ou até mesmo filmes em geral, não é que ela tenha perdido a qualidade, mas sim que a nossa percepção, por exemplo, de narrativa mudou muito com o tempo. E o problema é que a galera acha que esses filmes estão sendo feitos pra turma que gostou do filme de 37. E essa obra da Disney, como eu falei, cara, eles pensam como uma empresa. É uma empresa que quer utilizar seus clássicos para criar lucro e trazer novos públicos também. Então ela já tem um apelo do nome, um apelo forte do nome para atrair essa galera. Então, usando novas formas de narrativas que vão atrair a turma mais nova e tudo mais, é perfeito para eles criarem mais dinheiro. O maior problema é que o saudosismo sobre algumas obras das pessoas que são fãs acaba infringindo diretamente na qualidade daquela obra. O que eu quero dizer com isso é que muitas pessoas vão com um pré-conceito em cima daquela obra que está sendo adaptada, que está sendo refeita, e aí ele já chega cheio de dedo aqui, ó, falando que o filme é ruim, que a série é ruim, que a história vai ser ruim, e ela nem sabe como é que vai ser. Isso tá acontecendo na Disney, nesses últimos filmes dela, pra mim tanto faz, mas tem muitos filmes que são grandes marcos da história do cinema, são parte da cultura pop hoje em dia e que eles são remakes, eles são adaptações, principalmente são remakes de filmes antigos ou, né, como a própria Hollywood já fez muito, fazer remakes de filmes estrangeiros, por exemplo, é uma coisa que acontece muito lá. Então bora fazer um vídeo top 5 grandes obras que são remakes e talvez você aí nem saiba. Antes disso eu quero falar sobre alguns remakes de filmes que são remakes de estrangeiros que Hollywood pegou e refez um filme americanizado. Isso acontece bastante, tá? A gente teve Old Boy recentemente, a gente teve Hack, a gente teve Os Infiltrados. Isso é normal, eles tentam trazer mais a linguagem da América do Norte, do Ocidente para esses filmes.
e às vezes dá certo, às vezes fica pior do que o original. Mas o importante é que isso dá uma valorizada no produto original, né? Acaba entregando o produto original para pessoas que não conheciam, acaba deixando um maior destaque, o que não acontece sempre também, mas várias vezes acontece isso e é bacana da parte do trabalho desses caras, né? Mas aqui vão algumas menções fora do nosso top 5 que eu tenho que mencionar elas, que são remakes de filmes clássicos que a gente conhece popularmente, mas que poucas pessoas sabem que são de fato remake. Ed Murphy é rei disso, ele tem uma dobradinha aqui. Ele tem o Dr. Dolittle, que é um remake de um filme da década de 40, eu acho. Eu vou deixar aqui a época do filme que eu esqueci. E ele também fez Professor Aloprado. O Professor Aloprado é um remake de um filme também mais antigo, acho que da década de 60, também vou deixar a data aí na tela aí, que é com o Jerry Lewis, que era um mega comediante da época. E aí esse filme, o Ed Murphy pegou um tempo depois e fez aquele filme Professor Aloprado, né, no finalzinho da década de 90, que é bem conhecido, é bem famoso e poucas pessoas sabem que é um remake. Tem Os Sete Homens do Destino, que é um remake barra adaptação de Os Sete Samurais, que é o filme do Akira Kurosawa. É um filme que por muitos anos todo mundo fala. Eu na minha faculdade estudei muito sobre esse filme. É um clássico do cinema que influencia demais muitas obras. E aí os Estados Unidos fez a versão Sete Homens do Destino, que é uma versão western desse mesmo filme do Akira Kurosawa, que é Os Sete Samurais. Isso sem contar os remakes de filmes que eram minisséries, por exemplo, na década de 80. Tem o Bourne, né? A Identidade Bourne, que teve vários filmes do Bourne aí com o Matt Damon. Esses filmes foram baseados numa série, né? Que era uma série, a Identidade Bourne, bem antiga. E mais recente teve a série agora que lançou, que é muito boa, Senhor e Senhora Smith, que tem o filme de 2006, que é com Brad Pitt, com Angelina Jolie, e esse filme ele é baseado numa minissérie que teve pouquíssimos capítulos, acho que ela teve 10 episódios, que ela foi flopada e ela foi cancelada, que era o Senhor e Senhora Smith também, a mesma historinha. E tem The Thing, um dos meus filmes favoritos, O Enigma de Outro Mundo, filme de terror, irado, John Carpenter. Amo esse filme. E aí eu descobri há algum tempo atrás que ele era um remake. O filme de John Carpenter é muito melhor, né? Mas é um remake de um filme de 1951. Eles são bem parecidos, tem muita coisa diferente, porque o The Thing tem aquela pegada bem Among Us, né? Que pra galera mais nova entender, é bem Among Us, porque você não sabe quem é o alienígena, o que tá acontecendo direito, qual que deles pode ser e tudo mais. Tem aquela dinâmica bem legal. Já o filme mais antigo não. Ou seja, eles adaptaram a história. Ainda bem, porque o filme de 82 é um dos meus favoritos. Mas bora lá pro top 5. Em quinto lugar, eu coloquei a Múmia. Esses personagens ficaram muito famosos, né? Porque eles são os monstros da Universal, né? Tem a Múmia, tem o Drácula, tem o Frankenstein. E aí, durante muitos anos, a gente teve muitas adaptações dos personagens do Drácula, do Frankenstein e da Múmia também. Ao longo da história aí, a gente teve o filme mais recente da Múmia, que é um filme com Tom Cruise, inclusive. Acho que é um dos poucos filmes do Tom Cruise que eu não assisti, eu não tenho vontade nenhuma de assistir, só pelo trailer. Mas o filme A Múmia de 19... É um roubinho na lista, né? Já vamos começar roubando na lista já. Mas o filme da Múmia de 99... classiquíssimo do cinema, galera adora esse filme, é aquele clássico filme de sessão da tarde que você assiste e se diverte muito, com o Brendan Fraser, que voltou aí com tudo agora pro cinema. E é um filme de comédia, é um filme muito bem humorado, é um Indiana Jones moderno, mas ele se baseou na história original ali da Múmia, que é o primeiro filme da Múmia, o original de 32. A história em geral é bem parecida. O Imhotep é ressuscitado acidentalmente e decide encontrar e reencarnar a sua amada, uma princesa lá do seu tempo. E ele acredita que a reencarnação da sua amada é uma mulher moderna, a Ellen Grosvenor. Só que a atmosfera do filme, ela muda muito. Porque enquanto o filme de 99 é essa pegada bem mais Indiana Jones, né? Mesclando o humor com a aventura, com a ação, o filme de 32 é um suspense, um terror
um thriller bem psicológico, assim, eu diria. Porque nesse filme de 99, o Imhotep, ele é quase o apocalipse dos X-Men, né? Então ele revive, aí ele vai procurando lá os caras que vão ajudar ele, aí ele começa a ganhar os poderes dele, aí ele vai atrás da mulher dele e tudo mais, e ele começa a tacar praga pelo Egito inteiro, então ele é meio apocalipse mesmo. Além disso, o filme de 32, o protagonista do filme é o próprio Imhotep. Ele é apresentado, aí você vai entendendo qual que é a jornada dele e tudo mais. Já no filme de 99 é o Rick O'Connell, né, que é o Brendan Fraser, e é uma história mais desse cara tentando lutar contra o Imhotep, eles tentando ali acabar com o mal que ele tá causando, né? Esse filme é de 99, era a era dos efeitos visuais, né? Então a galera tava apostando muito em efeito visual. Todo o estúdio queria um filminho para chamar de seu, que abusava dos efeitos visuais. Era um filme com um orçamento mais alto, né? Na época já era caríssimo fazer filmes com efeitos visuais. E eles queriam esse filme para atrair a galera, porque isso chamava muito atenção no cinema. E aí você segue no filme de 32, A Jornada da Múmia, que é uma figura assustadora e muito hipnótica no filme. Você fica compenetrado ali, tentando entender o que ela vai fazer, como ela vai fazer. É bem interessante. E ela foi extremamente bem interpretada pelo ator Boris Karloff. Cara, esse cara dá um show nesse filme aí de atuação com esse personagem tão intenso que ele faz, que é essa múmia. Bem diferente, né? Mais um que não é tão diferente é o nosso quarto lugar. Isso mesmo, gente. 11 Homens e um Segredo. O filme de 2001 que conta com aquele elenco estelar, né? Julia Roberts, George Clooney, Brad Pitt, John Cheadle, Matt Damon. Cara, uma galera poderosa nesse filme. E aí eles fizeram... E esse filme é um remake de um filme de 60. No filme de 60, a história ela é muito parecida. É um assalto também a banco. Assalto a banco não, né? Assalto a cassino, né? É um assalto a cassino e tudo mais, só que algumas coisas mudam. Para começar, o Danny Ocean, né, que é o mesmo personagem do filme de 2001, é interpretado pelo Frank Sinatra. Nessa época, o Frank Sinatra tava ali fazendo muitos shows, era uma figura extremamente popular em Hollywood, e ele fazia alguns filmes, porque ele era igual o Elvis na época dele, sabe? Ele era muito reconhecido, muito famoso, e ele fazia algum filme ali e outro filme aqui. O Frank Sinatra, para fazer esse filme, ele reuniu vários amigos dele, né, que era de um grupo chamado Hatchback. Hatchback era o termo que se referiria a um grupo, era o nome, na verdade, de um grupo, né? De vários membros de artistas de Hollywood que eles se reuniam, né, que eles eram muito amigos, eles se reuniam em projetos juntos durante toda a década de 50 e 60. Esse grupo começou com o Humphrey Bogart, e aí depois que ele morreu, o Frank Sinatra que continuou ali trazendo essa galera, e eles se reuniam para fazer shows juntos, para cantar músicas juntos, para fazer filmes juntos, e aí eles fizeram, né, o filme do 11 Homens, onde o Frank Sinatra pegou quase todos os amigos dele, quase todos os membros do grupo, e colocou nesse filme. E aí eles fizeram esse filme que é um heist movie classiquíssimo. Aí o que aconteceu em 2001 foi algo muito parecido, né? O George Clooney reuniu vários dos amigos dele, vários colegas dele de trabalho, e ele fez o filme. Claro que não tinha, né, um grupo igual, né? Mas o George Clooney pegou vários, né? Por exemplo, Matt Damon, Brad Pitt, a Julia Roberts, que eram amigos dele de trabalho, e colocou todo mundo nesse filme aí e fez um filmaço. As diferenças do roteiro, elas são bem sutis. Por exemplo, no filme de 60, o personagem do Frank Sinatra, ele é um ex-veterano da Segunda Guerra Mundial, que ele decide fazer esse assalto, enquanto no filme de 2001, o personagem do George Clooney, ele acabou de sair da prisão. Isso é de acordo com a época, né? Porque você colocar o cara hoje, o cara é ex-veterano de guerra e tudo mais, não ia trazer o mesmo impacto, né, dinâmico que nesse filme acontece. Existe também uma outra questão, porque os veteranos da Segunda Guerra Mundial, quando voltaram para suas cidades, voltaram para o seu país, voltaram a viver, né, em sociedade, eles tinham uma dificuldade muito grande também de arranjar emprego, de se conectar novamente na sociedade. Isso aconteceu em todas as guerras que os Estados Unidos entrou. E essa, da Primeira e Segunda Guerra Mundial, não foi diferente, né? Isso que eu falo sobre época, gente. Época no filme importa de acordo com o que você está querendo propor no filme. No filme de 60, ele decide roubar 5 cassinos
Eu não lembro agora se esses cassinos são de alguém específico, mas no filme de 2001 ele rouba 3 cassinos e os 3 cassinos são de um dono específico, que inclusive é interpretado pelo Andy Garcia maravilhosamente. É muito da hora o personagem dele no filme, é muito legal a dinâmica dele com o George Clooney, dele com o Brad Pitt e tudo mais, é muito legal. E o legal é que no filme de 60 eles fazem uma cagada lá no final do filme e eles acabam ficando sem o dinheiro, porque parece que eles colocam eu acho que eles colocam dinheiro nos caixões, né? Num caixão lá, e o caixão vai ser cremado. E aí o dinheiro inteiro vai embora, some como pó, como poeira. A galera criticou bastante o filme na época, porque falaram que... Não bastante, mas falaram assim, o filme não é sobre o assalto, o filme é sobre esses personagens, é o dinamismo deles, é a diversão desses personagens e tudo mais. E era meio que uma vitrine para mostrar o carisma dos Hatchbacks, basicamente, porque a história do assalto mesmo era mal construído, assim. Já o filme de 2001, não, né? O foco do filme, 100%, é os assaltos, né? Os heists lá que eles fazem e a inteligência por trás desses assaltos, né? Tanto que depois desse filme, e na mesma época ali, quase nivelando, os heist movies, os filmes de assalto ficaram muito famosos, tipo, começou a lançar um por ano, que era assalto, que era essa parada de plot twist do assalto, a inteligência por trás dele, ficou mega famoso. Em terceiro lugar, poucas pessoas que gostam de cinema não sabem desse, hein? A Mosca, de 86. Em 1986, o diretor David Cronenberg lançava um dos seus filmes que mais repercutiu na sua carreira. O filme era A Mosca. No elenco, né, tinha o Jeff Goldblum mandando muito bem na atuação de um cientista e tudo mais. E a história era muito interessante. Era uma ficção científica misturando um pouco gore, aquele body horror que era muito intenso na época, porque a galera fazia muito filme assim nessa época. É engraçado como eu conheci esse filme, porque quando eu era molequinho, tinha uns 10 anos de idade, foi onde eu tive meus primeiros contatos com vários clássicos do cinema. Poderoso Chefão, Alien, O Exorcista, todos esses filmes aí. E eu lembro que passava, né, nesses corujões e tudo mais. Eu era uma criança maluca nessa época, eu ficava assistindo corujão junto com a minha irmã, que ela era mais velha. E aí, um dia, começou um filme bizarro. Na verdade, a gente pegou meio que já no começo. E a gente, que filme esquisitíssimo. E o cara vai virando, aí tem aquela cena que ele vai perdendo as unhas. Nossa! Ele vai virando um monstro, um monstrengo, vai virando não sei o que tem. E aí eu fiquei, que filme nojento, cara. E durante muito tempo eu tive um bloqueio com esse filme de tipo assim, esse filme é um nojo, cara. Não tô afim de ver esse filme asqueroso. E aí quando eu revi ele, há um tempo atrás, sei lá, cara, vai fazer uns 5 anos atrás que eu revi esse filme, antes de eu ver, né, recentemente pro vídeo. Mas quando eu revi ele, eu entendi muita da genialidade do David Cronenberg dentro daquele filme. Mas o David Cronenberg é um gore nojento. Ele gosta das coisas nojentas no filme dele, cara. Pelo amor de Deus, Cronenberg. Qual que é a trama da história? É um cara, que ele é um cientista, ele tenta criar uma máquina de teletransporte, né? E aí no momento que ele vai fazer um teste dessa máquina e tudo mais, ele decide entrar na máquina, só que ele não vê que uma mosca entrou junto com ele, dentro da cabine. E aí quando ele liga a cabine e ele sai, inicialmente ele tá de boa, ele tá tranquilo, não mudou nada, ele se sente mais forte, se sente mais revigorado, se sente mais energético. Só que conforme o tempo vai passando, conforme a história do filme vai passando, a coisa vai ficando feia. A pele dele começa a descamar, as unhas dele começam a cair, ele começa a ficar com uma feição esquisita, ele vai ficando cada vez mais monstruoso. E aí tanto a aparência dele física quanto a mental dele muda completamente. Ele vai esquecendo das coisas, ele vai ficando mais animalesco, vai fazendo coisas mais animalescas. E aí no final ele vai virando um monstrão, né, uma mosca meio humanoide. A mulher dele, que tentou ajudar ele durante a história do filme, ela acaba fazendo uma eutanásia nele, porque é o único jeito dele ter um final digno.
e aí o filme acaba, né? Então o filme ele é muito focado nesse gore, assim, nesse horror, body horror, né? Tipo, de mostrar o cara escamando e tudo mais. E aí esse filme virou um clássico do cinema. Todo mundo que gosta de cinema já ouviu falar sobre o filme A Mosca, mas poucas pessoas que gostam de cinema sabem que ele é um remake. É isso mesmo, gente. A gente tem um filme de 58 chamado A Mosca da Cabeça Branca. Em inglês, se eu não me engano, é The Fly mesmo, que é a mosca. É o mesmo nome do outro filme, né, de 86. Só que o Cronenberg, ele falou numa entrevista que ele achava o filme da Mosca de 58 muito legal quando ele era moleque. Ele gostava daquele filme e tudo mais, só que ele sentia que precisava de mais. Ele falava, meu, eu quero ver esse cara se transformando nessa mosca asquerosa, nojenta. Porque o que acontece? A principal diferença do filme de 86 para o filme de 58 é que no filme de 58 ele já sai, é a mesma coisa, ele entra na máquina de teletransporte e uma mosca entra junto com ele. Só que a diferença é que ele troca partes do corpo dele com a mosca. Então ele troca os braços e as mãos e a cabeça com a mosca. E a mosca fica com os bracinhos de ser humano e com a cabecinha de ser humano. E o corpinho de mosca. E é legal isso daí. É muito da hora isso daí, porque ele já sai desse jeito. E aí, a luta nesse filme de 58 é dessa briga, como ele tá monstruoso aos olhos da sociedade, só que como que ele vai sobreviver, vai viver desse jeito, ele não tem uma vida mais, sabe? Tipo, tem toda essa destoância e tudo mais, que deixa de ser só o gore do Cronenberg, que no Cronenberg tem bastante dessas críticas, mas eu acho que fica muito focado nas cenas, entendeu? Do body horror. Nesse filme é mais focado no psicológico, ali na briga psicológica, que tem muito horror nesse filme, mas é mais aquele psicológico. Até que no final ele é morto por uma prensa, a prensa de hidráulica passa em cima dele e mata ele, que também é uma alegoria, né? A forma com que a gente mata os insetos, a forma da insignificância da vida deles pra gente. Então tem muita alegoria no filme de 58, que no filme de 86 não é o foco principal. Mas é legal, cara. São dois filmes muito legais, são dois filmes muito diferentes, assim por dizer. Não assista nenhum dos dois comendo, porque é nojento, mas são filmes legais. E a última cena do filme de 58 é muito boa, cara. É muito boa. Eu vou tentar procurar na internet, eu vou colocar aqui. Mas se eu não achar, cara, That's a good boy, Philly. Em segundo lugar, Cabo do Medo. O clássico filme do Martin Scorsese, Cabo do Medo, é um remake. Martin Scorsese pegou o filme de 1962, intitulado Cabo do Medo, readaptou ele em algumas coisinhas bem poucas e refez o filme depois. E a parte mais interessante é que o filme Cabo do Medo é baseado no livro Cabo do Medo, de 50. Em 1962 ele lançou o primeiro filme, e aí em 1991 lança Cabo do Medo, do Martin Scorsese com Robert De Niro. A história do filme é a mesma em todas as obras, desde o livro, tanto quanto nos dois filmes. É um recém-solto da prisão, o Max Cady, né, que ele persegue a família de um advogado, Sam Bowden, que testemunhou contra ele em um caso de agressão sexual. Aí esse Max Cady decide transformar a vida do Bowden num inferno, porque ele alega que o cara tinha provas que ele escondeu que poderiam, né, tá incoerentes ali. Poderia ter inocentado ele. Só que a gente sabe desde o começo, pelo jeito desse cara, que ele é um mega de um criminoso, entendeu? Ele com certeza o cara fez o que ele fez, ele tá metendo louco. A diferença entre os filmes é a atuação do Robert De Niro, a atuação do Robert De Niro no Cabo do Medo é sacanagem. É um dos melhores filmes dele, é uma das melhores atuações da carreira dele, com certeza. Ele manda muito bem nesse filme, cara. E a violência e a ameaça do personagem também é bem maior. Não é que o filme de 62 ele seja ruim, tá?
Longe disso. O Robert Mitchum manda bem demais como Max Cady também. Tanto que na época do Cabo do Medo de 62, ele deixou já o personagem mega memorável. Mas toda a violência e ameaça do personagem no filme é tudo mais sugestivo, sabe? Tá ali nas entrelinhas, você entende o que ele já pode ter feito. Ele é um cara mais frio e calculista. A maior ênfase do filme de 62 é na ameaça psicológica, no suspense psicológico daqueles personagens. Tem cenas muito boas no filme de 62, mas em comparativo com a direção do Scorsese e com a atuação do Robert De Niro, é muito difícil de você ter esse filme de 62 como seu favorito, por exemplo. E além do Robert De Niro fazer um personagem muito mais brutal e ameaçador, ele tem uma pegada meio religiosa, sabe? Que eu acho que tem muito no livro, até pela capa do livro você acha já que tem meio isso, mas no filme de 62 não tem. Esse daí foi um dos últimos filmes que eu vi pra fazer esse top 5, e o filme de 62 não tem muito disso. Até que no final do filme ele fica falando umas paradas meio religiosas, esquisitas, que ninguém entende nada. É muito legal essa cena. Em primeiro lugar, olha o homem aqui, ó. Foca aqui. Ó o homem. Isso mesmo, gente. Em primeiro lugar, Scarface é um remake, gente. Muita gente que gosta de cinema, que já, sabe, vai atrás e tudo mais, já sabia dessa história. Mas eu tô aqui pra contar pra quem não sabe. Scarface, filme de 1983, dirigido por Brian De Palma, escrito, roteirizado por Oliver Stone e com grandes atores, por exemplo, Al Pacino, por exemplo, Michelle Pfeiffer. É um filmaço. Mas ele é um remake de um filme de 1932. E mudou muito, viu? Muito do filme de 32. Pra começar pela ambientação. O filme de 32 era ambientado na Lei Seca, em Chicago. Terra onde o Al Capone era rei. Então, assim, muito do filme é sobre a Lei Seca, é sobre o contrabando de álcool, sobre os crimes ali daquele lugar, e pegando um pouco da história de gangster do Al Capone e remontando. Já o filme de 83 é ambientado no auge do tráfico de cocaína em Miami. E o filme ele reflete muito aquele glamour e excesso dos anos 80, sabe? Depois a gente tem a diferença dos Tony, né? Os dois são Tony, mas são muito diferentes. Em 1932, deixa eu ver o nome do cara aqui que eu esqueci. Em 1932 a gente tem o Tony Camonte, ele é um gangster implacável. Ele é italo-americano, mas que o filme ele lida com a violência de uma forma mais sugestiva. Até por conta da época, né? Na época, os filmes eles tinham uma violência mais sugestiva mesmo, era normal. E aí a gente tem o Tony Montana, do filme de 83. Interpretado genialmente pelo Al Pacino, é um personagem de temperamento explosivo e excessivo para refletir a época. Ele é muito mais violento e muito mais criminoso também. Além de tudo, tem aquela crítica, né? Ele é um cubano que decide imigrar para os Estados Unidos e se instalar lá em Miami, que é a terra das oportunidades ali para imigrantes, e tentar o famoso sonho americano. Enquanto o filme de 32, ele fica explorando muito, né, essa parada da ascensão e da queda de um gangster e tudo mais, lembra um pouco aquele dinamismo do filme do Cidadão Kane até. Enquanto esse filme de 32 explora bastante isso, o filme do Tony Montana de 83, ele já muda um pouco. Ele foca nos excessos, ele foca na corrupção, nesse uso de drogas, nesse uso de uma vida maluca, desenfreada, e ele fala sobre esse lado sombrio, né, do sonho americano, né, do que fazer para tentar finalmente conquistar esse sonho bizarro. O original é um clássico do gênero de gangster e influente para o seu tempo, representando um período específico da história do cinema e do crime também. O remake ele se tornou um ícone cultural, conhecido por sua violência estilizada, diálogos memoráveis e o papel do Al Pacino como um dos personagens mais emblemáticos do cinema. Porque todo mundo que gosta de cinema já viu a cara desse cara em alguma coisa. O cara pode nem ter visto o filme inteiro, mas ele já viu. Pelo menos um edit desse cara no Shorts já viu. E uma coisa que não me impressionaria é se daqui a alguns anos eles fizessem outro Scarface, sabe? Atualizando um pouco agora, não sei nem como que seria, mas atualizando um pouco essa parte de crime, qual que vai ser a ascensão, como que esse personagem vai ser criado.
acho que até caberia daqui, sei lá, uns 5 anos, 10 anos, fazer um filme desse. Mas eu não sei se seria bom, né? Esse que é o problema. Porque o filme de 32, ele é bom, ele é legal, mas ele é muito lento, né? É normal da época. Só que o filme de 83, ele é uma obra-prima. Porque, meu, juntou Brian De Palma, juntou Oliver Stone, os caras fizeram um puta num roteiro, e aí pegou Al Pacino pra fazer o personagem principal. A gente sempre vai ter remakes e adaptações no cinema. Não é só por ser uma forma fácil de ganhar grana com o nome daquela obra, mas também porque vender isso para um estúdio é muito mais fácil, porque se o cara ele chega com um roteiro pronto de um filme já de nome e fala, ó, eu tenho esse roteiro, é mais fácil do estúdio apostar nisso do que uma história do zero. É difícil ter grandes diretores que vão fazer isso, grandes roteiristas que vão fazer isso, por exemplo, Tarantino, que pega e cria a obra dele, né? É complicado isso. Claro, mas não quer dizer que seja ruim um remake. Existem remakes muito bons, existem remakes péssimos, isso daí é normal. O que quer dizer isso é que não é uma coisa de agora ter muito remake. Sempre teve muito remake, sempre teve muita história baseada em livro, baseada em uma minissérie, alguma coisa assim. Sempre teve muito, cara. A gente tem uma falsa ideia de que hoje em dia o cinema é só remake. E o bom da arte, o bom de você ter a obra inicial é que se você odiar o remake, achar péssimo, não gostar nem do trailer, você tem a opção de assistir sempre o filme clássico, o filme que você gosta, entendeu? Ai, tomara que nunca façam um remake de Volta pro Futuro. Ou façam, talvez com Tom Holland e com Robert Downey Jr.